Olá, internautas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Clique 101 e hoje a gente recebe o nome de peso. Olha só, farmacêutico bioquímico formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, pós-graduado em Saúde Pública e em Gestão de Serviços de Saúde pela UNAERP de Ribeirão Preto, pós-graduado em Preceptoria de Residência Médica e em Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, mestre em Ciências, Educação e Tecnologia pela Faculdade do Vale do Cricaré, São Mateus, Espírito Santo, professor da Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis. Todo esse currículo à disposição de vocês, nossos internautas, porque hoje a gente recebe aqui, e eu já chamo aqui o diretor do Clique 101 para me ajudar a dar as boas-vindas ao Dr. Mário Gontijo. Boa tarde, doutor Mário. Boa tarde, Elisvelto. Nosso cumprimento a todos que nos assistem pelo Clique 101. Aqui nós esse formato que eles chamam de esse novo normal. E a gente volta novamente a tratar do tema saúde, uma oportunidade com um especialista e conhecedor profundo da saúde regional. Vamos abordar mais uma vez esse tema que aqui já passou sendo discutido pela Secretaria de Saúde de Tabela, o Adila Cassiano. Aqui também passou a doutora Cristine Pinto, médica e prefeita de Guaratinga. E a gente hoje está aqui para fazer esclarecimentos através do Mário, tirar dúvidas, falar de frente com a comunidade e o Clique 101. Cumprido, doutor Mário, seu papel social, prestando informações de qualidade para bem informar a sociedade. Nossos cumprimentos e que seja muito bem-vindo aqui ao nosso Clique 101. Obrigado, Dalício, Viana, diretor do Clique 101, obrigado, Elisvelton, pela oportunidade de fazer um pouco mais de educação pela nossa região. E me coloco à disposição dos ouvintes do Clique 101 para que a gente possa debater, a gente possa aprender juntos, né? Porque eu acredito que essa pandemia ela tem sido um desafio para todos nós da área de saúde. E ela vem, na verdade, nos desafiar não só com a ciência, com a cura, com a terapia, com os testes diagnósticos, mas também com as novas tecnologias também. Eu estou experimentando a primeira entrevista online por essa plataforma. Eu agradeço a oportunidade de aprendizado também. O doutor Mário Gontijo, Mário Alessandro Gontijo, é um cidadão ativo na comunidade regional. Também integrante de entidades respeitáveis da sociedade civil, como a Loja Maçônica, ex-secretário de Saúde, portanto, uma base muito sólida de conhecimentos e de experiências para passar para nós do Clique 101. Doutor Mário, vamos começar a traçar aqui uma situação geral da pandemia. Vamos começar assim o nosso bate-papo. Pois é, Dalício. Eu acredito que a pandemia, ela para nós no Brasil, ela não foi uma surpresa, né? Ela foi uma coisa gradativa. A gente teve até determinado ponto um tempo maior do que os países, né, como China e Europa, para a gente poder buscar o aprendizado e observar como foi o caminhar dessa doença, que ela tardou para se chamar pandemia, né? Então ela foi progredindo. Então essa data foi dia 9, né, de janeiro, foi quando começou essa doença, tiveram os primeiros casos em Wuhan, na China, e depois ela foi para os países asiáticos ali embaixo, e depois disso ela ganhou o mundo, né, nesse mundo globalizado que vivemos. Ela ganhou rapidamente o mundo com a transmissão através do trânsito mesmo comercial, como ocorreu no início do século, né, do século passado. Nós tivemos em 1914 também, um mesmo evento, né, também a gripe chamada gripe espanhola, e ela se repete mais uma vez no início do século, né, ela foi vencida, né, em 1918, no século passado.
e nós estamos enfrentando em 2020, né? Praticamente 102 anos depois, estamos enfrentando praticamente a mesma história com características muito parecidas, aonde que a gente pode aprender um pouco com a história. A gente muitas vezes deixa de buscar a história e através dela a gente aprende como lidar no futuro, né? Então, se eu puder falar mais um pouco, eu gostaria de estar colocando assim o cenário de 1910 e o cenário de 2020. No cenário de 1910, nós tivemos aí muito próximo à Revolução Industrial, e naquele cenário o mundo estava praticamente migrando do campo para a cidade com a concentração de pessoas intensa. Outro fator que teve, principalmente o berço, né, da Revolução Industrial, foi na Inglaterra. E a industrialização fez com que os pais praticamente prendessem os filhos dentro de casa e para poder trabalhar. O dinheiro era muito mais curto do que hoje, naquela época, porque a economia estava em transformação praticamente igual hoje, ela está em transformação, numa globalização, né, numa economia web, como nós temos enfrentado, com parceiros muitas vezes desconhecidos comercialmente. Naquela época o parceiro vinha a cavalo, transportado até pelos mantimentos como sal, as iguarias e tudo, vinha a cavalo. O carro e a máquina a vapor estavam começando naquela época. Então isso fez com que as crianças ficassem presas dentro de casa, os idosos presos dentro de casa, não tomavam sol, né? não alimentavam bem, e quando começou a disseminar essa gripe, chamada gripe espanhola, ela praticamente invadiu o mundo, dizimando 50 milhões de pessoas pelo planeta fora, e de uma maneira muito mais cruel, porque naquela época a gente não tinha a tecnologia que temos hoje, e que a gente exige tanto da ciência, e exige porque a nossa velocidade ela aumentou. Mas a gente vive, parece que a mesma idade contemporânea, né? Então, se a gente voltar numa década passada agora, 1980. 1980 inventaram, né, o protetor solar. Então a gente sabe assim que o protetor solar fator 8, ele já é suficiente para bloquear, né, os raios solares, né, que protege o câncer, faz esse benefício da proteção do câncer, mas ele também protege os raios solares para fazer a quebra da vitamina D. E essa vitamina D, que ela está sendo tão falada agora, recentemente, ela tem um fator importante na nossa defesa. Então, a vitamina D, ela necessariamente, erroneamente, ela é chamada de vitamina D, né? O D dela veio através até de uma descoberta, né? Porque descobriram primeiro a vitamina A, depois descobriram várias vitaminas do complexo B, vitamina B1, B2, B6, B5, B12, que é a mais famosa. Depois descobriram também a vitamina C, que é o ácido ascórbico, é a vitamina cítrica, né, do limão, da mexerica, da laranja, das verduras. E depois descobriram essa vitamina que erroneamente colocaram vitamina D, mas na verdade ela é um hormônio. E ela é um pré-hormônio, na verdade, que ela depende da luz solar, pelo menos em 10 minutos com sol a pico, para ela poder reverter, quebrar e ela reverter, estimulando a nossa defesa do organismo. Eu contei essa história da vitamina D, só para traçar um paralelo entre 1918 e 2020, porque a nossa habitualidade ela vem mudando de 1980 para cá. Primeiro, pelo fator da indústria química que resolveu proteger a nossa pele através do protetor solar. E os nossos hábitos também ele vem mudando, né? Porque as tecnologias de 1980 para cá, então nós passamos a andar de metrô, deixamos o cavalo, deixamos a bicicleta, deixamos a caminhada, a nossa velocidade aumentou, então a gente passou a andar dentro dos carros com ar-condicionado, vidros, né? A nossa vida apertou, o orçamento familiar ingressou a mulher de vez na economia como um pilar das famílias, e o pai e a mãe trabalham fora da mesma época, da mesma forma que trabalhou no início do século passado, que praticamente a renda era muito pequena, para 14 horas de trabalho no dia. E se a gente for ver, não existe assim, porque não deu tempo para um estudo mais específico, mas a gente, se for observar de onde o vírus, né, o coronavírus, o novo coronavírus surgiu, porque
nós temos aí 5 tipos de coronavírus, e esse que tem se mostrado agora mais cruel com a população. Ele surgiu numa cidade maior do que São Paulo, uma cidade extremamente poluída, com pouca radiação solar. Depois ela migrou para a Malásia rapidamente e ganhou a Europa em pleno frio, com pouca luminosidade também, alta população, alta densidade de idosos, onde que, além do frio, a população saía menos às ruas já há meses, né, porque lá o frio começa em novembro, a pessoa se agasalha. Então, quando chegou em janeiro, fevereiro, então a gente já estava no pico baixo de vitamina D. Então, isso tudo é importante, né? Não é um incentivo para a população agora ir para a praia sem a proteção solar, não. O câncer de pele, ele é o câncer importante, é um dos cânceres que mais mata hoje no Brasil, por causa da nossa luminosidade, mas é necessário também a gente agir nem tão pouco, nem demais, né? É necessário a gente tomar o sol, né? A gente, se for observar, não é à toa que os presídios têm local de insolação. Os asilos de idosos, eles têm o banho de sol. Então, se a gente for reparar, não, tem alguma coisa a ver, o sol, ele é importante na nossa vida. E pegou a Europa no final de inverno, onde que as pessoas andavam totalmente agasalhadas, né? Então, isso proibiu a quebra da vitamina D e vitamina D3 para poder agir, estimulando o que a gente chama de uma célula, que tem um nome esquisito, mas ela chama plasmócito, né? Ele estimula citocinas, né, que são recados, né, são praticamente e-mails para células de defesa, para estimular essas células de defesa nossas, falando uma linguagem onde que o leigo, né, e a pessoa que é o estudante também, como meus alunos da faculdade, possam entender. Então, essa defesa, esse estímulo à defesa, ele tem sido feito, né, como prevenção, né, como vitamina C, como zinco, como a vitamina D3, o magnésio, são metais que são metais essenciais e são inorgânicos, aonde eles estimulam a nossa defesa para promover, né, que a gente tenha mais células para fazer o contra-ataque desse vírus, né? Doutor Mário, esses esclarecimentos de caráter geral são extremamente importantes. O Laboratório Gontijo já está no mercado aqui, na área, há 20 anos, com estrutura de acolhimento crescente para atender a sociedade da região. E o senhor é um dos precursores na implantação de novos serviços, inclusive agora nessa fase do coronavírus. Gostaria que o senhor nos colocasse para o público como é essa estrutura montada. Se fala muito aí sobre os exames rápidos, os testes oficiais. Gostaria que o senhor tocasse nesse ponto, porque há muita dúvida, muita controvérsia, muita discussão. Ok. Na verdade, quando a gente começou com os testes aqui na região, foi um dos primeiros serviços a implantar o teste do coronavírus, né? Então, a gente veio com o teste rápido e a gente iniciou esses testes dia 27 de março. Foi bem antes de obter os primeiros casos, que até gerava um nível de estudo maior do laboratório, né, junto com os outros colegas bioquímicos, biomédicos e até médicos também, na interpretação dos resultados, porque quando a gente iniciou em março a fazer os exames, a maioria deles dava negativo. A gente até achava assim, gente, será que esse teste funciona? E isso, na verdade, demonstrava, né, a gente começou a catalogar esses resultados e isso demonstrava, na verdade, que a população não estava com transmissão comunitária. Então, a gente não tinha casos na rua rodando, né, sendo disseminados como a gente tem hoje uma grande maioria. Então, hoje, eu afirmo, né, que a gente não vence nem um dia da semana, de domingo a domingo, porque nós temos serviços 24 horas, então todos os dias da semana a gente pega casos positivos. Durante a semana, o contingente é maior, então a gente pega no mínimo de 10 a 15 casos positivos na região. Em relação à diferenciação dos casos, dos testes, né, existe datas certas para a coleta de cada teste. Então, não adianta, por exemplo, a gente querer adiantar e fazer o teste, que a gente chama teste Gold, que é o teste de ouro, né? É o melhor teste que existe, porque você capta
o vírus, você não capta anticorpos que pode você dar falso positivo ou falso negativo. E eu vou explicar o que é falso positivo e negativo para que a população entenda e ela continue mantendo o cuidado da linha sanitária, como os gestores de saúde, o Ministério da Saúde tem preconizado, tem solicitado que a população tenha como educação sanitária básica para a gente atravessar uma fase difícil, que é a fase da chegada da vacina, que também nós iremos comentar no futuro. Então, olha só, em relação a testes, hoje nós temos praticamente 5 testes sendo feitos no Brasil. Esses 5 testes nós colocamos à disposição da comunidade. O primeiro teste é o PCR, RT-PCR polimerase, é um teste que ele é feito coletando com um cotonete, né? E a gente introduz esse cotonete na narina e na garganta do paciente. E retira ali uma pequena amostra, né, da mucosa, e a gente realiza esse teste através da técnica de PCR polimerase, aonde que a gente praticamente multiplica a quantidade do DNA viral para poder qualificá-lo como coronavírus. Esse teste ele deve ser coletado no paciente sintomático, aquele que está iniciando com um sintoma. Quais são os sintomas que o paciente, na primeira semana, ele vai identificar que ele está com a gripe do coronavírus e não está com outra gripe? Porque as gripes, elas têm mais ou menos o mesmo sintoma. Então, ela pode gerar febre, ela pode, né? Pode gerar febre, ela pode gerar tosse, ela pode gerar mal-estar, dor no corpo. Isso é característico das gripes. O coronavírus, ele também provoca isso, mas com uma pequena diferença que a comunidade pode perceber e ficar alerta, né? Perguntando e cuidando da família. Então, a gente chama de anosmia, né? Vamos traduzir a palavra anosmia. Anosmia é a pessoa perdeu o paladar, ou seja, ela perdeu o gosto e ela perdeu o olfato. Ela pode chegar no guarda-roupa e pegar o vidro de perfume, ela vai sentir que já não consegue sentir o cheiro do perfume ou da carne que está sendo passada na panela, está sendo cozida, ela não consegue sentir o cheiro de um desinfetante que ela limpa a casa todo dia, e o gosto já vai perdendo o gosto na boca. Esse é o sintoma mais clássico do início do coronavírus, que você, quando tem outra gripe, você pode até vir a perder gosto ou perder o olfato, mas você perde por excesso de secreção mais tardiamente, mas o coronavírus ele cessa logo nos primeiros dias, nas primeiras horas do sintoma. Junto vem uma tosse seca que você tosse e não tem catarro, você não tem a secreção descendo na garganta. Então, esses 2 sintomas são muito clássicos, né? E você perceber esses 2 sintomas, você já tem que buscar uma orientação médica para poder, ou uma orientação do serviço sanitário, da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária da rede pública para poder buscar uma orientação do que fazer e do teste a fazer. Então, nesse primeiro momento, o teste que será orientado vai ser esse teste do PCR, do cotonete no nariz. E vamos frisar para deixar bem claro, até o 7º dia. E por que até o 7º dia? O vírus, ele tem um tropismo, ele tem uma amizade, ele tem uma biologia, né, de entrar e reproduzir, mas ele não fica nessa via aérea, onde que tem garganta, onde que você tem a via nasal, a boca, ele fica aqui até 7 dias, porque depois ele desce na traqueia e vai para o pulmão. Então, depois do 7º dia, você vai encontrar o vírus no seu pulmão e vai encontrar raramente nessa área da parte superior da via aérea. Então, se você fizer o teste RT-PCR no 8º, 9º dia, pode ser que ele dê falso negativo. Você tem a doença e não vai pegar porque o vírus já desceu para o seu pulmão. Então, o paciente tem que anotar o primeiro dia que ele começou a ter sintoma até chegar no dia dele ter acesso ao exame, seja particular ou seja na rede pública de saúde pelo Laboratório Central do Estado. Bom, vamos falar do teste rápido, rapidamente aqui. O teste rápido, ele tanto pode ser na picadinha do dedo, que é a gota de sangue, como tem sido televisionado, tem aparecido bastante desses testes na televisão, que você pica o dedo, uma gotinha, vai lá e coloca numa plaquinha pequena, e você faz aquele teste pingando uma solução de tampão. Ou, se não, você tira o teste na veia, né, como um teste de sangue comum, não precisa de jejum, centrifuga aquele sangue, leva e faz da mesma forma o sangue. Eu tenho feito aqui no laboratório a segunda metodologia, que ela tem ficado mais clara. Então,
Esse teste, ele traduz para a gente se você teve contato ou teve a doença no passado, ou teve algum contato 15, 20, 30 dias atrás, e também ele revela se você está tendo o crescimento do vírus agora. E isso, ele é um teste mais recomendado para quem teve contato e teve sintomas só a partir do 8º, 9º dia. Então, fica 2 testes. Para aquele até o 7º dia, o teste do cotonete. A partir do 8º dia, o teste rápido de sangue. Doutor Mário, desculpa interromper o senhor, mas tem algumas perguntas aqui relacionadas a esse assunto. Vamos ouvir um áudio da Miriam, talvez até a pergunta já tenha sido respondida, mas para a gente manter o dinamismo aqui. Doutor, com quantos dias de sintoma a pessoa pode fazer o teste rápido para a Covid-19 para ter um resultado mais preciso? Ok. Bom, vamos responder a pergunta da Miriam. A pergunta dela é muito boa e ela perguntou com quanto tempo, né? Então, vou falar dos 2 tempos. Primeiro, respondendo a pergunta da Miriam, a partir do 8º dia, e é bom frisar e fixar, porque se a pessoa tiver que fazer no serviço público, ela não faça antes do 8º dia. Tem que esperar 8 dias de sintoma para fazer o teste. Depois do 8º dia, Miriam, você pode realizar seu teste rápido, que ele já vai dar a positividade da fase aguda e fase crônica. Ela perguntou também com quantos dias, né? E eu não falei. Então, a Miriam nos chamou a atenção do teste rápido. Você começou a sentir anosmia hoje, você deve aguardar 2 dias para fazer o teste também do cotonete, né? Que é o teste do RT-PCR, porque existe uma reprodução, uma carga viral suficiente para a gente poder fazer, né, o diagnóstico. E respondendo também, complementando a pergunta da Miriam, por que 8 dias? Tem que esperar 8 dias, sendo que eu estou no primeiro dia sentindo falta de paladar. Muitas pessoas, muitos pacientes têm me procurado, eles ligam para o laboratório e perguntam, doutor, por que eu não posso fazer hoje e tem que esperar 8 dias? Olha só, o teste que é feito, o teste rápido, só para a comunidade itabelense e a comunidade regional, eu digo até, posso falar até brasileira, né, Idalice? Porque Exatamente. eu recebi o seu clique, eu tenho pessoas de fora do estado, eles acionaram, me falando, olha, eu vou te assistir, pessoas de Minas Gerais, pessoas do Espírito Santo, me mandaram o seu clique. Eu fiquei muito satisfeito com a sua audiência e com a sua difusão do Clique 21, quem está difundindo educação. Então, por que 8 dias? Olha só, o teste rápido, ele mede a sua defesa. Então, você vai criar alguma defesa se você teve contato com algum agressor. Então, se você teve contato com o vírus, você vai produzir anticorpos, ou seja, vai produzir defesa para combater aquele vírus. É essa defesa que a gente tem medido com esse teste no 8º dia, permitindo com que você tenha o teste se você está com a doença ou se você esteve já doente. Não significa cura, a gente chama de soroconversão. Doutor Mário, quando o senhor começou as suas intervenções, o senhor falou em tempo, se o senhor teria tempo para tratar os assuntos. Aqui nós temos todo o tempo que o senhor achar necessário para que a comunidade saia bem informada, bem orientada, aqui através do nosso Clique 101, que é uma ferramenta que a gente utiliza a serviço da sociedade. Mas me perguntaram também aqui há poucos instantes se tem que repetir o teste mesmo depois dos 14 dias. Olha só, eu queria deixar inclusive claro para a comunidade que, por exemplo, eu acho que nós estamos tratando de uma gripe, né? Uma gripe é uma doença que ela é tratada no meio médico, né? Então, eu tenho confiança, até como professor de medicina, e ensino meus alunos que eu acho que a doença ela tem que ser tratada pelo médico. Então, a gente não pode tratar doença nenhuma com exame, né? O exame, na verdade, ele significa, ele dá um aporte para o médico apenas como auxílio diagnóstico. E eu falo isso convicto, por quê? Porque hoje nós devemos já ter ultrapassado 500 testes aqui na região. E eu tenho pacientes que têm mais de 42 dias que ainda mantêm testes positivos que estão hoje numa lacuna de estudos. E comecei a ter pacientes também que eles positivaram com 14 dias
e depois, quando repetiram o teste com 28, 30 dias, eles já estavam com IgG reagente, que é o ideal para a comunidade, e a comunidade da Organização Mundial da Saúde pretende colocar a população mundial toda com IgG reagente, porque tem uma diferença do teste rápido IgM e IgG. Esse teste que nós realizamos, ele tem as duas bandas, né? IgM é fase aguda e IgG é fase crônica. Cronifica aquele que tem defesa para se defender do próximo coronavírus. Então, a produção de vacina ela vai querer que você tenha a defesa sem ter a doença. Então, as pessoas que já tiveram, né, o coronavírus, existiu no início a tendência da gente acreditar que essa pessoa ficaria imune ou com anticorpos de IgG. Hoje, eu já afirmo que isso não é verdade. Então, infelizmente, existe o que a gente chama de carga viral. Tem pessoas que contaminam com 1 milhão, hipoteticamente 1 milhão de vírus. E tem pessoa que contamina, vamos colocar assim, com 10 vírus. E às vezes 10 vírus não é suficiente para estimular a sua defesa e criar quantidade de combatentes e soldados suficiente para deixar você imune para uma próxima infecção. E, de repente, um paciente que teve 1 milhão de vírus, ele tem mais soldados para te defender. Então, o que a gente tem notado é o seguinte, depois de 14 dias, quando o paciente tem IgG, ou seja, defesa crônica positiva, significa que ele está com defesas para aquele momento. O grande estudo no momento é para saber por quanto tempo essa defesa ela fica. Hoje, infelizmente, eu tenho pacientes que já, com 3 meses, que eles já não mantêm o IgG positivo, ou seja, ele pode se recontaminar. Significa que a carga viral que ele teve ou a carga de imunoglobulina de defesa que ele tem não foi suficiente para poder combater, que é o desafio da vacina que a gente tanto aguarda. Doutor Mário, chegando mais perguntas aqui ainda sobre os testes, né? O teste rápido pode dar positivo e o teste feito pelo LACEN dar negativo? Pode. E aí? Sim. O teste, todos os 2 testes, eles necessariamente eles podem dar positivo em um, e o contrário, viu, Elis Velton? Ele também é verdadeiro. Você pode ter teste PCR negativo e o teste rápido dá positivo, como também eu já peguei teste positivo de PCR com teste rápido negativo ou reagente muito fraco. Então, é o seguinte, nós temos que considerar que a ciência ela está em construção dinâmica agora. Então, nós estamos agora muito jovens, a comunidade científica no mundo inteiro, ela está muito jovem para ter uma maturidade científica para poder fazer grandes afirmações e afirmações certeiras, como essa última semana nós tivemos já a primeira certeza que foi uma droga eficaz para quem está na UTI, que é a dexametasona. Isso aí já é fato, isso funciona e já está no guideline, né? Já está no protocolo médico já mundial que a dexametasona é a primeira medicação que funciona, é um anti-inflamatório potente, que é utilizado em 3 a 4, até 5 dias em pacientes que estão ali na UTI. Mas como acontece um PCR, que é a medição do vírus mesmo, ele dá negativo e o teste do laboratório depois dá positivo. Bom, a primeira causa e a causa mais comum é quando o paciente está com baixa carga viral ou coleta na data errada. Então, o teste vai dar negativo. Então, se ele coletou depois do 7º dia, tem chance de dar negativo, como também se ele coletar, às vezes, antes do 2º dia, ele começou e existe como se diz, uma prevenção à flor da pele, que eu digo, que as pessoas estão com estresse tão grande que a pessoa começa a escorrer o nariz, ela quer fazer coronavírus. Eu digo que o mais certeiro seria, se ela tem dúvida, ela deveria procurar um médico, sabe? Buscar uma orientação junto aos postos de saúde, que tem enfermeiros treinados, formados, e o treinamento tenho visto que tem sido intenso na rede pública do Ministério da Saúde, dos municípios e do Estado, para poder, e todo dia tem inovado alguma coisa, para poder dar suporte nessa grande rede que a gente tem, que é o SUS. Então, o contrário também é verdadeiro. Você pode pegar o teste e coletar ele numa hora errada, o PCR, e depois seu teste de sangue dá positivo. Como também
você pode ter o teste positivo, que é o PCR, ou seja, deu positivo, você tem o vírus, aí passa 15, 16 dias, você não tem mais anticorpos no corpo, ou seja, você não teve defesa criada pelo seu organismo, não criou defesa para defender você do vírus. Então, a gente já tem alguns pacientes com esse escopo que essa ouvinte te perguntou. Ela fez uma pergunta inteligente, prudente e real. Isso a comunidade médica mundial está começando a identificar como evidência objetiva da ciência. Muito bem. Eu quero aproveitar para falar ao pessoal que está aí em casa, que está aí no Facebook, que dá para participar com a gente. Manda para cá a sua pergunta. Doutor Mário está aqui à disposição. Nosso telefone está aparecendo aqui, 981120914. Manda aí no WhatsApp, tá? Pode mandar o seu áudio. Fala aí de onde é que você está falando. Manda sua pergunta, que o doutor Mário vai tentar responder aí. Doutor Mário, com relação a esses protocolos, o senhor frisou bem aí que toda a rede pública e na rede privada, profissionais são qualificados. Mas, de modo geral, as pessoas às vezes chegam numa unidade de saúde querendo fazer. E aí eles criam um certo problema com o médico, com o enfermeiro, com o atendente. Isso tem causado uma série de transtornos na rede de saúde da região. É verdade. Eu digo que o problema dos gestores, né, de saúde no Brasil hoje é necessário a gente ter um bom senso. Nós vamos ter que agir dessa forma, porque em pandemia, quando a gente fala do novo coronavírus, a gente fala de um novo normal, eu já vivi nessa cadeira da gestão, né? Ela sem a pandemia, ela já não é fácil. Com pandemia, ela tem que ter, na verdade, não uma desunião, ela tem que ter uma união para que a gente faça uma prevenção, que eu digo que não é a prevenção pessoal, que é a prevenção da máscara, a prevenção do álcool gel, a prevenção que a gente tem visto tanto do Ministério da Saúde de lavar as mãos. É uma prevenção emocional mesmo. A gente vai ter que tentar se resguardar do nervo à flor da pele, fazendo a maior tentativa de compreensão do papel institucional da liderança de saúde regional, municipal, porque uma pandemia, a gente viu até em países ricos que ela consome todos os recursos, e não é nem recurso, quando a gente fala que é recurso de imposto, recurso de dinheiro, porque esse tem sido distributivo, a gente tem visto que tem sido distribuído no Brasil, mas o recurso que eu digo é o recurso da capacidade instalada, né? E eu digo que até na nossa iniciativa privada, mesmo a gente tendo a capacidade e não sendo burocrata nas compras, que a gente tem a facilidade, a velocidade de compra, mas hoje a gente não tem o produto. Então, não existe o produto mundial, como faltou máscara, faltou luva, faltou teste. Atualmente está faltando teste, que a gente tem utilizado muito em Porto Seguro, que é o teste chamado Dímero D, que ele acompanha a inflamação pulmonar dos pacientes. Nós importamos uma carga grande da França e que está na aduana de São Paulo para chegar essa semana, e os aeroportos e as aduanas estão todas comprometidas, né? A Receita Federal, para liberar essas cargas, está todo mundo tumultuado, porque a quantidade é muito grande. Então, Idalício, eu, na verdade, faço até um apelo, né? Não estou mais no papel de gestão de saúde, mas eu acredito que a população ela tem que ter um certo nível de compreensão que, para grande contingência, a gente tem que ter uma peneira. Nós temos que... Não dá para sair testando todo mundo também, porque não existe esse recurso de ter quantidade de testes. E eu vou explicar isso por quê, até para facilitar um pouco a vida dos gestores regionais. Eu, por exemplo, hoje não vou fazer meu teste. E eu não faço meu teste porque eu, apesar de andar num ambiente que faz exames, recebo pacientes com coronavírus todo dia, eu utilizo o grau máximo de proteção para que eu não me contamine com a doença. Se acontecer, vai acontecer como tem acontecido com colegas médicos da área, que eles, na verdade, estão em alta incidência, em contato constante, então ele não foi, como se diz, relapso para pegar, ele foi vítima para se contaminar. Então, não é para testar todo mundo, seria o ideal, mas seria utópico. A gente não vai conseguir testar 220 milhões de habitantes num dia só, mesmo porque
senão a gente iria contra a pergunta da primeira ouvinte, que falou assim, depois do primeiro teste, eu devo repetir daqui a 14 dias, então nós estaríamos falando em 440 milhões de testes, e isso não existe nem essa produção no planeta para fazer isso diariamente. Então, a necessidade de testar pós 14 dias é quando o teste dá reagente para fase aguda, aí o paciente deveria repetir o teste para saber se ele já cronificou ou parou de eliminar vírus pelos perdigotos, pelas gotículas que saem, para ele voltar tanto para o retornar do afastamento social dentro da casa dele, se tiver idoso, se tiver hipertenso diabético, ou ele retornar para a empresa em segurança e não contaminar os colegas de trabalho. Nessa linha que o senhor falou aí, doutor Mário, profissionais da linha de frente, que muitos deles vão até as redes sociais, dizem que estão trabalhando no sufoco, até profissionais reclamando de falta de estrutura, atraso de salários. Isso também é um complicador para o desenvolvimento de um bom trabalho. É verdade. Eu tenho visto os colegas, e colegas me relataram que estão na rede pública, às vezes atrasa o salário, a rede, na verdade, ela começa a colapsar, né? Então, quando a rede começa a colapsar, nós não podemos ir ao extremismo, né? E querer exigir do ministro da Saúde, ou exigir do secretário estadual de saúde, ou mesmo do secretário municipal, ou até do seu vizinho, que é o enfermeiro que atende no seu posto, é o agente comunitário de saúde que faz um brilhante trabalho. Não vai adiantar da gente exigir dessas pessoas que, por mais que se tenha boa vontade, o material não chega nem para nós da rede privada, então a gente tem uma dificuldade para poder testar. Até para testar, Idalício, para você ter ideia, a gente tem que fazer reserva dos kits e a gente não abre para poder fazer para todo mundo, porque não tem kit para todo mundo, né? Então a gente tem hoje uma grande dificuldade até para atender nossos pacientes que querem, inclusive, pagar para fazer exame e não tem o recurso, não adianta pagar porque não vai ter. Então a gente está equacionando, então a gente pergunta, faz pelo WhatsApp uma breve entrevista, até para proteger o bolso em plena pandemia para a pessoa, o paciente, não ficar gastando dinheiro na hora inapropriada. Esse é um papel social, é um papel do Laboratório Gontijo que a gente tem com nossos clientes, porque a nossa credulidade é uma parceria de 20 anos, um clientelismo que efetivamente seja nossos pacientes e devemos cuidá-los para que eles tenham vida longa. Então, a gente não pode ficar pensando mais no ambiente oportunista, porque isso não cabe no novo mundo que está nascendo pós-coronavírus, né? Hoje nós temos que fazer parcerias e viver delas, né? Tem mais participações aqui, tá? Olha só, boa noite, sou Abner, aluno do professor Mário, da Faculdade de Pitágoras de Medicina. Gostaria de saber sobre o tempo que o vírus permanece ativo em superfície, pronto para infectar outra pessoa, seja em metal ou plástico e etc. Boa pergunta. Legal atender um aluno, né? Um aluno, bom saber que os alunos estão ligados com a gente aí. Legal, viu, Abner? Muito obrigado pela pergunta. Então, o vírus, na verdade, tem se percebido que a estadia viva dele está muito ligada à umidade. Então, em superfície metálica, que um vírus, por exemplo, da hepatite B, ela vive até 35 minutos, o vírus do coronavírus, o coronavírus, ele vive até 6 horas em superfície metálica, onde que tem umidade. Então, hoje, quando a gente faz a utilização, por exemplo, você pegou no volante do carro, após espirro, deveria higienizar o volante do carro. E vamos colocar que você esqueceu de higienizar o volante do carro, mas você também esqueceu de parar o carro na sombra, então você acabou fazendo uma desinfecção, porque o sol vai aquecer e vai secar o volante do carro e o vírus não vai permanecer vivo, né? Então, em superfícies secas, o vírus tem, em média, duração de 30 minutos. Agora, em superfície úmida, até de 6 horas, se for metálica. Agora, em superfícies aderentes, ele fica de 12, 24 horas, ele vai ficar vivo, porque ele era capaz de ficar vivo apenas em ambiente úmido. Não perdendo umidade, ele não morre. Está aí a grande virulência dele, né? Porque a dificuldade, quando a gente vê nas televisões que
o retorno da abertura do comércio, os shoppings, estão andando, limpando escadas rolantes, limpando botão de elevador, limpando corrimão, limpando bancos, salões, a dificuldade que os salões estão tendo de retornar exatamente pelo contato de utensílios de pente, tesouras e tudo. Então, esse vai ser um novo normal mesmo, porque o vírus ele vive naquela superfície. E as pessoas elas vão ter que adquirir a cultura, a disciplina e o protocolo, mostrando para o seu futuro cliente do novo coronavírus que você tem um protocolo adequado para dar e gerar segurança e confiança para ele retornar ao seu comércio. Tem mais dúvida aqui no WhatsApp. Vamos lá. Gostaria de saber, a partir de quantos dias de ter contraído o vírus começam a aparecer os sintomas? A pergunta é da Jaciara Sossai, aqui de Tabela. Boa pergunta, Jaciara. Os sintomas ele vai variar de acordo com o contato que você teve. Então, se você teve um contato com perdigoto, ou seja, contato demorado, e respirou bastante naquele ambiente onde que a pessoa estava exalando muito vírus, você vai ter uma introdução na sua via aérea superior de uma grande quantidade de vírus que vai entrar pelo seu sistema celular e ele vai te infeccionar rápido, né? Ou seja, aí você vai ter o sintoma com 2 dias, você já começa a ter a perda de cheiro, você já começa a ter um corpo mole, você começa a ter, na verdade, dor no corpo, você pode vir a ter febre ou calafrio, deixar bem claro que não são todos os pacientes que têm os mesmos sintomas, tá aí a dificuldade diferencial para a clínica médica, por isso que eu atribuo até a isso, por que a medicina está se apegando tanto ao exame diagnóstico, porque eu sou defensor que o médico deve tratar a doença, porque, na verdade, quando a gente passar da pandemia e vacinarmos, eu acredito que o médico trata de uma gripe, e não a doença não pode ser tratada através de um exame. Então, eu sou defensor da medicina estar qualificando, ela está triando para ter uma melhor noção e utilização desse recurso, que é exame, que é a terapêutica. Então, vai variar muito de paciente para paciente, viu, Jaciara Sossai? Doutor Mário, há muita reclamação do público com relação à estrutura de atendimento na região. Muito se cobra, Eunápolis não tem leitos de UTI. Pessoa que tem muita experiência nessa área e trabalha também ligada à área. O que o senhor tem a dizer para esse pessoal que reclama que não existem leitos de UTI? E Daí, deixa eu aproveitar sua pergunta e colocar também mais uma pergunta sobre este assunto que chegou aqui para a gente. É do Alex Barbosa. Deixa eu só achar aqui. Minutinho só. Barbosa é um colega também da imprensa e assessor de comunicação da Secretaria de Saúde de Itabela. Isso. E é diretor do programa de meio-dia na Rádio Pataxós FM. Achei aqui. Vamos ver. Alice, Clique 101. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Mário. Boa noite, Dalice, Clique 101. Toda a equipe aí do Clique. Doutor, o Extremo Sul está numa carência, uma situação muito difícil referente aos graves do Covid, por questão de falta de UTIs na região. E muitas pessoas questionam por que os municípios não têm suas próprias UTIs com recursos próprios. Como o senhor é muito conhecedor tanto na esfera pública como na esfera privada, hoje a estrutura do SUS ele possibilita os municípios, por próprios recursos da saúde, manter equipes de saúde na região, em especial cidades pequenas como Itabela, Guaratinga? Ok, Alex. Boa pergunta. Eu vou responder da seguinte maneira, sabe? De UTI eu entendo pouco, né? O Dalício acompanhou aí a gestão passada, onde que eu fui gestor por 4 anos, né?
e tive, junto com os médicos, né, do Hospital Regional, a doutora Cília Padilha, que foi minha diretora do hospital durante 4 anos na gestão do ex-prefeito, né, Guerrieri, nós tivemos aí a oportunidade de oferecer, né, eu digo até que nós conseguimos trocar uma festa, uma grande festa na cidade, que é o Pedrão, e uma festa muito popular e uma festa muito boa na cidade, que foi no último ano de gestão. Nós tivemos que fazer a difícil escolha entre fazer a festa e montar a UTI, porque a UTI é um ambiente muito fechado, né? Um ambiente de 10 leitos, então como é que você troca uma festa onde que vai ali praticamente 100, 200 mil pessoas durante 3, 4 dias por 10 leitos, onde que não tem uma visibilidade? Eu tinha uma visão na época que uma cidade, para ela poder, uma região, para ela poder crescer, ela tem que ter 2 pilares, né? Essa minha convicção, ela coincidia muito, talvez por esse motivo a gente ficou 4 anos no governo, ela coincidia com o pilar do prefeito Neto Guerrieri, que eu estive com ele, me deu toda a tinta na caneta para poder fazer. E eu faço também uma defesa para todos os gestores e prefeitos da atualidade, porque é o seguinte, a pergunta do Alex é se tem um recurso para poder montar. Bom, o município não vai ter recurso sozinho para montar e dobrar a capacidade instalada da UTI. A gente tem que ver que quando a gente montou a UTI de Eunápolis não foi fácil, foi um investimento de praticamente 2,5 milhões de reais ao longo do tempo, não se monta uma UTI daquela com 2,5 milhões, porque, na verdade, você tem que fazer várias edificações de oxigênio, você tem que fazer ar comprimido, vácuo, não pode fazer UTI com balas de oxigênio, porque o consumo de paciente não dá para você trocar uma bala de oxigênio de 12, 30 quilos toda hora, você tem que ter 6 toneladas de oxigênio, tem que ter lavanderia, tem que ter um arsenal, um medicamento próprio para a UTI, ultrassom, hemodiálise, então é um complexo. A UTI, o próprio nome fala, tanto é que ela é bem requerida, né? A cidade de Eunápolis, quando nós montamos em 2016 a UTI, ela passou num rol de 556 municípios do país, que tem mais de 5.576 cidades, ela passou a ser uma das 600 cidades do país inteiro que tinha UTI, oferecia UTI. A UTI é cara de se manter, não se mantém a UTI com 300, 400 mil reais por mês. Agora, a questão, mesmo a cidade que tem UTI, nós começamos a enfrentar no Brasil uma coisa que a gente não tinha conhecimento, porque de repente o paciente do coronavírus, tendo 10 leitos de UTI em cada cidade, aí Teixeira de Freitas tem 15, Porto Seguro tem 10, Eunápolis tem 10, mas vamos colocar, se a gente tem que usar máscara, e se nós temos que andar com afastamento social, imagina quando você fica doente, vai para a UTI, você tem que deitar numa cama. Para você chegar da porta do hospital até a UTI, você cruza todo um fluxo de atendimento ambulatorial, conversa com o médico, conversa com o enfermeiro, faz exame, você vai para o raio-x, aí o médico tem que fazer o seu ponto de agravo, subir para a UTI, você fica internado antes no ambulatório, aí você sobe para a UTI junto com 9 pacientes que são hipertensos, diabéticos e acidentados. Então, olha só, a gente está cruzando, eu acho que a população dessa forma, ela passa a entender de forma melhor, né? Se coloque no lugar de um paciente que você está na UTI por uma necessidade temporária. Então, de repente, você está com a dor no peito, você está infartado, tá tomando seu remédio, aguardando o momento exato de você fazer o cateterismo. Imagine, se chega um paciente de Covid do seu lado, o desconforto que ele vai provocar. Então, acho que dessa forma eu consigo responder um conhecimento que, inclusive, eu acredito que até os gestores do Ministério e também do Estado, eles não estavam contando com essa surpresa, que é a montagem rápida das UTIs e dos hospitais de campanha para que não haja cruzamento de um paciente, que é o paciente que nós tínhamos. É a hipertensão, é a diabetes, é o acidente de moto, é o tiro, é a facada, é a mãezinha que não passou muito bem pós-parto, que vai para a UTI, e esse paciente ele acaba se misturando com o paciente do Covid, o que não pode. Então, por isso que está tendo essa urgência, emergência, de montar leito de campanha de UTI em Teixeira de Freitas, a exigência nossa da sociedade que tem em Eunápolis também, Porto Seguro também já tem data marcada, Eunápolis também acredito que esteja montando, para que não cruze o fluxo, né? Por exemplo, aqui,
A Unimed, quando começou a pandemia, ela alugou o hospital maternidade, que todo mundo da região aqui conhece, para fazer o centro Covid. Então, se tiver algum paciente doente, ela tria aquele paciente dentro daquela unidade para que ele não cruze dentro da sua rede, né, dentro dos outros hospitais que a Unimed tem convênio. Isso porque nós estamos também, não vai ser sempre assim, né? Nós não viveremos de hospital de campanha, mas no momento é o que nós temos como conhecimento para fazer. Porque depois que tivermos uma medicação melhor, depois que tivermos um tratamento adequado, tivermos mais certeza dos pontos de curva de todos os exames, aí eu acredito que vai virar uma gripe comum e a gente tem que entender por que alguns hipertensos e diabéticos eles agravam e acabam falecendo e por que outros, na verdade, saem muito bem da infecção. Não quer dizer que você tem hipertensão e diabetes e pega corona que você vai morrer. Isso é inverdade, né? Porque vários pacientes estão vivendo e saem muito bem sem ir para a UTI, né? Então, nós temos esse cruzamento aí, respondendo o Alex, e quem tem dúvida em relação aos UTIs, que esse talvez seja o maior desafio da gestão pública do Brasil, não é nem da região, do Brasil, em montar rápido equipamentos que não tem no mundo produzido, equipamentos que estão difíceis de transportar, e hospital de campanha que você não monta da noite para o dia, né? Você tem que ter um grande esforço para montar. Tem mais participações aqui no WhatsApp. O Arley Pires aqui de tabela. Tem alguma vitamina para se prevenir do vírus ou algum tipo de medicamento como prevenção? Tem. Nós temos medicamentos que a população ela pode fazer uma prevenção, e isso faz parte da prevenção pessoal, né? Eu chamo, dentro de um escopo da prevenção pessoal, o principal é o uso de máscara. Não tem outro meio mais eficaz do que você não tirar a máscara quando estiver na rua. Dentro de casa, dentro de carro, não tem necessidade de usar. Mas se você saiu num ambiente público, você deve usar a máscara. Segundo, entrar e sair dentro de casa lavando as mãos. Entrou dentro do ambiente, mais do que nunca, você tem que adquirir a consciência situacional. Ou seja, aonde que você foi, e muitas vezes a gente vai no mercado, pega a maçã, escolhe a maçã, volta ela para a prateleira. Aí depois outra pessoa vai lá e pega a maçã, escolhe a maçã e ele resolve levar para casa. E a gente faz isso inadvertidamente, a gente faz isso com a pureza que a gente sempre fez e nunca fomos alertados que às vezes você abrir a porta do banheiro de um restaurante, da porta do comércio, várias pessoas pegaram naquela porta e é por isso que você tem que ter o seu álcool gel no vidrinho pequeno. Falando das vitaminas, o que você pode fazer? A vitamina D, né, que você pode estar tomando 10 mil unidades, ou mesmo o pulso de 50 mil unidades, com a medicação junta com vitamina C, que tem nas farmácias, não tem, né, nem receituário médico para poder fazer. A carga de intoxicação dessas vitaminas, elas são muito altas, né? Eu digo que em laboratório a gente dosa, e olha que fazendo vitamina D, a gente faz todo dia aqui no laboratório, o valor de referência mínimo da vitamina D é 20. E a Sociedade de Endocrinologia, ela preconiza acima de 40. E não é incomum. Eu assino todo dia 10,3, 16, 17, 20, 25, 30. São valores baixos de vitamina D e que você pode tomar a vitamina D comprada mesmo na farmácia e também, junto com a vitamina D, tomar seu sol diário através de uma caminhada com máscara, ou mesmo na sua varanda de casa. O idoso não pode fazer caminhada nesse momento, tem que ficar mais recluso. Mas ele tem um jardim de casa, ele tem a varanda, ele tem algum ponto da casa que toma sol, tem que abrir a janela. Não dá para ficar com a janela fechada e achar que está tomando sol dentro da janela, que o raio ultravioleta ele bate no vidro e desvia. Você tem que tomar o sol direto no início da manhã ou no fim da tarde. Esse, talvez, seja a melhor vitamina para poder prevenir a sua infecção de coronavírus. Então, se você tiver que pegar no futuro, que você esteja com a carga de vitamina D elevada, acima de 40, o ideal seria 60, 80, e você pode associar as vitaminas que você não fabrica no seu corpo. Essas vitaminas, por exemplo, como o zinco, né? O diabético não pode, deve evitar. Mas, por exemplo, o chocolate amargo tem muito zinco. A castanha de caju, o caju tem muito aqui na região, castanha de caju. O feijão tem zinco, né? Então, a gente tem castanhas, elas são ricas em zinco e magnésio.
Então, se você comer castanha do Pará, comer feijão, se você come chocolate amargo, e tudo isso tudo tem um grande percentual, uma quantidade de miligramas, que não adianta você tomar 1 grama de zinco por dia e nem 2 gramas de vitamina C por dia que você vai urinar, né? A vitamina C ela só é absorvida 1 grama por dia, e você consegue isso chupando meia mexerica de manhã, meia mexerica de tarde, você tomando um suco de limão de manhã, você consegue fazer a sua carga de vitaminas para subir a sua defesa. A vitamina ela serve para te defender, melhorando a sua defesa. Muito bem. Mais uma participação. Emerson Vasconcelos. Doutor Mário, sabemos do esforço de todos os setores para vencer esse período de pandemia. Na sua opinião, na nossa região está acontecendo parceria ou troca de experiências entre os municípios, ou estão todos agindo individualmente, dificultando o combate à Covid-19? Existe essa coalizão? Existe. Eu tenho notado, e o ponto máximo de coalizão é exatamente as vigilâncias epidemiológicas e as vigilâncias sanitárias, que têm realizado um trabalho profícuo, um trabalho duro, porque eu fico imaginando quem trabalha nesses órgãos agora, fazendo com que o comerciante feche as portas, notificando ambientes que andam errado, a guarda municipal tendo que fazer o difícil papel de enfrentamento para as pessoas que não acreditam, porque nós vivemos numa democracia, isso é um fator dificultador, né? Apesar de viver em democracia, eu defendo ela, mas, de qualquer forma, nosso nível de conhecimento e o nível de disciplina, ele é muito diferente entre as classes e também entre as cidades e entre culturas também, né? Então, mas o ponto-chave que une todas as prefeituras é o sistema do Ministério da Saúde, que é o VIEP, né? O ESUS-VIEP. Então, esse ESUS, eu aqui consigo notificar a secretário Adila em Tabela, secretário de Belmonte, de Porto Seguro, através do sistema online. Então, a minha notificação de um paciente que está transitando e faz o exame aqui comigo, o gestor de saúde, imediatamente, ele fica sabendo na outra cidade. Então, essa coalizão, quando ele fica notificado, ele passa a saber, então ele consegue visitar através do endereço e fazer a cercania epidemiológica, né? Ele consegue visitar a pessoa, dar assistência, distribuir o WhatsApp para poder deixar o acesso para dúvidas e contatos e até realizar o teste gratuitamente para a comunidade, que é o ideal, porque nós temos o LACEN na cidade do RT em Porto Seguro, que é o RT-PCR, então as pessoas que têm a oportunidade de fazer o teste RT-PCR, no caso de dúvida, ela procura a Secretaria Municipal de Saúde, realiza seu teste, e aí depois de 4 a 6 dias no máximo, ela já tem o seu diagnóstico aí de coronavírus. Tem mais participação aqui? E eu queria, viu, Elis? Eu queria só vontade. agradecer, eu não fiz a referência, e gostaria de agradecer o Emerson Vasconcelos pela pergunta, que foi interessante para a segurança da nossa região. Obrigado, Emerson. Tudo bem, aqui agora quem participa boa noite, meu nome é Arlene, de Porto Seguro. Parabéns ao Dr. Mário pelas excelentes informações que estão sendo prestadas à população. Gostaria de saber se após a primeira contaminação com o Covid-19, caso seja perdida a imunidade, na segunda infecção a doença vem de forma mais branda? Deu para entender? Quer que eu repita? Não, eu entendi sim. Uhum. Vou responder a Arlene Gomes, né? Inclusive, é um prazer de responder a pergunta dela e já de antemão conheço a Arlene. Mande um abraço também para o marido, né? Porque eu digo que é o Renato Doria. Eu digo que as mulheres, né, nesse papel da pandemia, elas têm sido, né, eu vou dar mais um voto, né, de confiança, porque eu gosto da mulher na saúde, tanto é que a minha equipe hoje, com mais de 70 pessoas, praticamente 95% é feita de mulheres, e eu explico por quê. Porque a mulher é o melhor plano de saúde que a sociedade pode ter, porque a mulher ela já nasce cuidadora. Então, eu gostaria de parabenizar as mulheres, e junto à pergunta da Arlene Gomes, que fez uma excelente e brilhante pergunta.
Arlene, na verdade é o seguinte, a pessoa que teve a primo-infecção de coronavírus, a partir desse momento que ela sai bem, significa que ela não só tem defesa armazenada, né, mesmo estando com seu nível de anticorpos baixo, mas ela já é conhecedora de como ela reagiu na doença. Existe uma incógnita muito grande da sociedade científica de como alguns pacientes reagem e evoluem muito rápido para a UTI, né, com grau da doença hiperinflamatória, que essa deve ser combatida com oxigênio terapia, com hidrocloroquina mesmo. Eu sou a favor da hidrocloroquina, né, trabalho, né, auxiliando com exames de diagnóstico com a doutora Raíssa de Porto Seguro, tenho acompanhado o Hospital Navegantes e a equipe da doutora Raíssa lá, junto com o doutor Anderson, e de toda a equipe do hospital. Eles têm adquirido resultados fantásticos, porque os nossos pacientes de lá do hospital, eles não têm um grau alto de internação, né? Eles internam, tratam e saem rápido, então a rotatividade desse paciente, ele não evolui. Nós não tivemos nenhum paciente que evoluiu para a UTI até hoje. Então, assim, a gravidade, ela deve ser cuidada pelo médico mesmo, e o paciente, respondendo, né, a Arlene, o paciente que teve a primeira vez e saiu bem da infecção, ele vai ter provavelmente, né, isso eu falo provavelmente porque a gente não tem certeza de nada nessa construção dinâmica e científica no momento que nós estamos do coronavírus, mas ele tende a ter igual o paciente que recontamina com a dengue. Muitas vezes ele tem uma infecção menor, porque a primeira primo-infecção, que é a primeira infecção, leva ele 2 semanas para a cama. Já a segunda infecção, ele já parte com a sua defesa pronta para poder não deixar chegar na doença grave, que é a hiperinflamação pulmonar. Bom, a gente vai mesclando aqui essas perguntas importantíssimas aí dos ouvintes, do pessoal que está assistindo o Clique 101. Doutor Mário, há muita reclamação de pacientes que a gente vê, principalmente aí em Itabela, a gente tem recebido algumas reclamações. Recentemente, uma pessoa faleceu, a família jura de pés juntos que essa pessoa jamais teve nenhum sintoma de coronavírus e que o atestado de óbito teria sido de coronavírus. Uhum. Na verdade, nós colheremos isso no passado, né? E eu digo assim, quando chegarmos no futuro, muitas coisas que a gente tem feito hoje, é por isso que até no pé do laudo do coronavírus eu coloquei lá que nós devemos respeitar a construção dinâmica dessa ciência, porque nós podemos estar pecando hoje pelo excesso. E eu ainda sou a favor de pecar pelo excesso do que pela falta. Uma doença tão transmissível, a gente não sabe ainda, não tem conhecimento, né? Na pergunta que o Abner fez, meu aluno de medicina inicialmente fez, imagina, um vírus, ele fica vivo 6 horas numa superfície metálica. Agora, você imagina num corpo, né? Porque num óbito, quando a pessoa falece, um parente seu falece, é o que eu falo até com os alunos lá, né? O coração para, os olhos fecham, o pulmão para, você não respira. Mas isso não quer dizer que as suas células pararam. Até 24 horas depois. E não é incomum, você faz barba, né? Para quem é muito barbudo, como eu aí, o Idalice tem um pouco menos de cabelo aí, né? O Ellison, eu vejo que tem a barba dele, mas o Idalice está perdendo até o cabelo, né, Idalice? Mas a gente vê paciente que tem grande atividade, por exemplo, pilosa. Se você faz barba dele, na hora do óbito, quando chega 24 horas depois, quando você vai ver, tem já toquinho crescendo. Mas como é que pode se ele morreu? Né? Mas existe produção celular e o meio do nosso corpo, praticamente 80% é água. Né? Então, aquele vírus ele fica viável mesmo depois da pessoa morta. Isso justifica o selamento do caixão e não a abertura. E, na verdade, né, até juridicamente, eles falam assim, não, enterra rápido, não deixa até velório, porque as emoções, a gente sabe o quanto é difícil perder parente. Não é fácil perder parente, e mais difícil ainda a gente não poder despedir dele pela última vez. É uma situação onde que a gente tem que pensar enquanto nós temos saúde para não passar por isso.
e é um convite que eu faço para a população como sanitarista, né? Porque são 20 anos dentro do SUS, geri a pasta durante praticamente 8 anos, 2 vezes que eu trabalhei de frente enquanto gestor até regional, mas liderei, como o Idalício esteve comigo nessa caminhada, desde quando eu comecei lá em 2002, o Idalício me acompanhou no Hemocentro, para a fundação do Hemocentro, hoje é MOBA, né? Então, assim, a gente fundou tomógrafo, fundou Hemocentros, a gente fundou a UTI de Eunápolis, então a gente fez a construção de uma rede de alta complexidade para a gente poder aportar ciência e saúde, para poder até obter uma faculdade de medicina para que possa os alunos fazerem saúde. Então, assim, não é fácil para a população e vai ser difícil fazer esse entendimento, mas eu estou com a instituição. Eu acho que a gente tem que acreditar nas instituições. Muitas vezes a gente vê muita confusão política, né? Independente de que partido a pessoa e o paciente seja, a gente tem tanta dúvida que a gente desconfia de todas as instituições. Desconfia da justiça, desconfia da política, desconfia do legislador, desconfia do policial. Então, eu acho que nós temos que chegar num ponto de consenso, abrandar nossos corações, e a gente tem que passar a acreditar nas nossas instituições para a gente poder vencer o coronavírus com união, porque o que vai restar, e eu tenho confiança que a partir de outubro agora, né, a gente deve ter o lançamento já do resultado das primeiras vacinas. Esse resultado, né, ele já tem, né, eu não sei se eu estou avançando no resultado de vacina aqui, falando de construção de vacina, se eu posso falar isso já, Idalício, posso avançar? A gente iria tocar nesse próximo bloco, Ok. assim, mas nós não poderíamos deixar de passar essa oportunidade, doutor Mário. Tá. Então, eu queria só finalizar, para a gente, né, como não vou falar com o doutor Mário, vou falar como educador de saúde mesmo, para a gente poder fechar o assunto da falta de compreensão da comunidade do caixão lacrado e do enterro rápido, que a gente viu até no Amazonas, com valas, né? Com valas rasas e tudo. O caixão, realmente, sim. Quando a pessoa tem a suspeita, nós vamos ter que respeitar, na verdade, até pecando pelo excesso, mesmo assim, a pessoa morreu, de repente, de infarto, né? Mas o último diagnóstico, a última percepção médica dela é que ela estava lá com a ausculta pulmonar ruim, e às vezes isso não estava quando ela ingressou no hospital. Se ela teve o pico febril, né, e às vezes ela está na UTI e não vai poder relatar que está com anosmia, aí o médico, na verdade, ele tem o poder, e às vezes não só o poder, mas ele tem a responsabilidade, muitas vezes, de fazer a difícil decisão de colocar aquele paciente como clínico de coronavírus e aquilo trazer um grande transtorno para a família, né? Isso não é político, mas é uma defesa que o médico faz para todos que irão no velório dele, para ter o caixão lacrado, porque senão todos ali, você imagina, 30, 50 pessoas da família vai contaminar, e aí sim nós vamos ter um agravamento do colapso da saúde, porque nós não temos ainda montados leitos suficientes, né? Que os municípios estão, agora, a gente vê na última semana que estão montando, Teixeira de Freitas montou, Porto Seguro eu acho que monta no máximo em 15 dias, Eunápolis também está buscando montar e receber seus equipamentos, mas eu acredito que não é hora da gente fazer, né, sacrificar e também trazer o crucifixo dessas pessoas que estão no difícil papel da liderança, né? Nós já ultrapassamos 1 hora da live e o volume de perguntas muito interessante, perguntas muito importantes. Então, nós estamos conversando com o doutor Mário Gontijo, que é o diretor-presidente do grupo que hoje tem 14 unidades em funcionamento no Extremo Sul, 2 realizadoras de exames, uma com serviço 24 horas, 6 clínicas médicas modernamente equipadas, 8 ambulatoriais envolvendo mais de 70 profissionais, entre eles técnicos administrativos, recepcionistas, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos e médicos. Mas, doutor Mário, a gente não poderia encerrar essa live, essa conversa com a comunidade, se o senhor nos dá uma luz na questão vacina. Uhum. O
que vem por aí, doutor Mário? Bom, eu estou muito confiante, né? Eu vou passar a confiança e eu vou traduzir essa confiança no investimento que os laboratórios farmacêuticos têm feito pelo mundo. Então, para a comunidade saber, hoje, 140 laboratórios do planeta, né, os laboratórios que têm maior capacidade de ciência, eles estão trabalhando na vacina. Desses 140 laboratórios, 5 laboratórios já estão com um grau bem avançado, já com a vacina em fase de teste 2, sendo que desses 5, 2 laboratórios já estão na fase 3, o AstraZeneca e a Johnson já estão na fase, na última fase de testagem da vacina. Então, esse laboratório tem a AstraZeneca, nós temos aí o laboratório Moderna, temos o laboratório Merck, temos o laboratório Pfizer e tem a Johnson Johnson. São 5 laboratórios que já têm né, a construção dessa vacina biológica. Essa fase do AstraZeneca, ele está bem avançado no Reino Unido, inclusive 2.000 brasileiros já testaram, eles estão fazendo parte dessa pesquisa, tomaram a vacina já há 14 dias, e eles já estão evoluindo com bons resultados, porque vão coletando testes, né, sangue, para ver como está evoluindo os anticorpos IgG e IgM. Os países, né, por exemplo, Estados Unidos investiu 5 bilhões de reais nesses 5 laboratórios para poder fazer algo que na ciência a gente não conhecia, que é o aceleramento das pesquisas e da capacidade produtiva dessas vacinas. A confiança para a comunidade entender da AstraZeneca é tão grande, que já está em produção, mesmo sem aprovação da vacina, que deve acontecer agora nos meses de setembro e outubro. Já existe tanta confiança que já estão sendo produzidas 400.000 doses de vacina, e eles vão continuar evoluindo nessa construção e chegar em milhões e bilhões de vacina para poder que a comunidade mundial adquira essa vacina já com uma proficiência de proteção, de prevenção. Então, assim, eu convido, né, a comunidade para ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de confiança na ciência, porque nós estamos agora finalizando o mês de junho, então nós temos aí julho, agosto, 2 meses pela frente. Eu sei que todo mundo já deve estar exausto já de quarentena, o comerciante já está praticamente insuportável, porque todo mundo teve sua renda, como se diz, prejudicada, mas agora nós temos a luz no final do túnel, onde que a gente começa a obter resultados, como obtivemos aí nos últimos 15 dias da dexametasona para pacientes graves. Nós já estamos tendo, não virou protocolo ainda, mas a hidrocloroquina com azitromicina e vermectina, que já está sendo usado na nossa região com eficiência. E nós temos agora a vacina que talvez vai proteger a comunidade já agora no mês de outubro, já massificando essa vacina. Não digo que ela vai começar a vacinar no Brasil, mas pelo menos quando a gente tem a luz do conhecimento e do lançamento dessa vacina e ela não retornando a doença naquelas comunidades que tomaram, significa que a gente já tem a luz de um novo normal, né? Eu digo novo normal, que depois dessa oportunidade de educação à distância pelo Clique 21, provocada aí pelo Idalício e pelo Elisvelto, que eu tanto agradeço, né? O novo normal, nós poderemos, inclusive, continuar com essa educação nesse modelo, mesmo depois que a gente estiver vacinado, né? Idalício e o Elisvelto, né? Quem sabe até vacinado aí no estúdio, esse estúdio maravilhoso aí do Clique 21 aí, gostei do design do estúdio, né? Muito bacana. Em breve, nós 3 reunidos em volta dessa mesa aí do Elisvelto. Doutor Mário, o nosso Clique 101 se sente muito lisonjeado em tê-lo aqui conosco. Mas a gente tem sempre um pleito de gratidão com as pessoas, com aqueles que nos incentivam, aqueles que colaboram conosco com cobrança, inclusive. Que bom. A questão para que a gente busque pessoas assim, profissionais do seu quilate, ela me veio de uma pessoa que eu tenho aqui guardada nos meus 2 corações, o Emerson Vasconcelos. Obrigado.
Ele virou para por que não vamos fazer com o Mário? Eu falei, agora. Agora. Então, eu acho que o público agradece e nós do Clique 101 também estamos sensivelmente emocionados e agradecidos. E eu gostaria que o senhor tecesse as suas considerações finais e fique à vontade. O tempo aqui é o tempo que o senhor achar necessário para esclarecer. E se o Elisvelto tiver alguma pergunta ainda do estúdio, fique à vontade. Tem aqui sim, olha só. Arnaldo Viana. Parabéns ao Clique 101 na pessoa do Idalício. Professor Mário, quando, na sua opinião, experiência técnica, as igrejas e entes educacionais poderão ter uma rotina razoável? Eu acredito que, assim, as aglomerações, né, as igrejas, né, inclusive o papel da fé na pandemia, talvez seja um dos papéis mais importantes que a gente tem que ter agora para poder vencer. E a fé, ela traz um afago nos corações e nas nossas mentes para que a gente tenha uma luz a longa distância para poder vencer essa caminhada, né? Então, eu acredito que, à medida que está chegando esse conhecimento e novos tratamentos, eu acredito que aí, até setembro, né, eu acredito que a gente tendo essa luz e até lá nós iremos desenvolver também o costume, né, da máscara, iremos desenvolver o costume do afastamento também da igreja, iremos também provocar a abertura das janelas para que tenha, né, a circulação de ar para que a gente possa fazer, e por que não, nesse momento, também inovar e fazer nos pátios, né, na comunidade, as nossas orações. Eu digo porque todo mundo pode fazer sua oração, pode fazer sua reza, pode orar para Deus em casa, mas é diferente, né? O templo que os devotos buscam, e quando eles ressonam nos cantos e na voz do pastor pelas quatro paredes, né, os padres e tudo, ele é diferente porque ele toca o coração das pessoas, que é a mesma sensação que nós jovens, enquanto jovens, fomos a shows e dançamos e tudo. É diferente você escutar uma música pelo telefone celular e é um show, né? Então, é uma necessidade também que faz parte da saúde a gente retornar. Mas data exata nós ainda não vamos poder, não vai existir uma data ainda para poder afirmar enquanto a gente não tiver o passo da cura com medicamento de um protocolo que seja eficaz, né, que nós só temos a dexametasona, e um passo à frente que seria a aprovação de uma vacina que proteja, inclusive, os fiéis. Haja vista que a gente tem a grande maioria dos fiéis, né, apesar do grupo de jovens, mas a maioria deles são idosos, né, então nós temos que preocupar com eles. Mas eu agradeço a pergunta do Dr. Arnaldo Viana. Arnaldo Viana foi um ex-aluno que eu tenho, é um colega também, e a pergunta dele é muito boa, e eu acredito que deve ter contemplado a maioria dos idosos, né, como a minha mãe, a minha sogra já estão loucas para poder voltar para a convivência da igreja. O Elisvelto, mais alguma perguntinha por aí? Não, sem perguntas agora. Doutor Mário, como eu disse, a gente quer agradecer pela sua participação, e no primeiro momento que eu contactei, você se colocou sempre à disposição, já trocamos ideias antes e vamos continuar tocando esse processo, porque a comunidade espera muito de nós. Eu sempre repito, a gente, enquanto veículo de comunicação, nós temos o dever social fundamental, que é de esclarecer a comunidade, orientar a comunidade e orientar bem, com coisas verdadeiras, nesses tempos aí de negros, de fake news e etc e tal, e mais informações. Nosso agradecimento, e o senhor fica à vontade para as suas considerações que achar convenientes. Bom, eu só gostaria de fazer, né, um agradecimento aos participantes, né, primeiro o Elisvelto, e também aqueles que colocaram as perguntas para poder motivar essa live, entrevista, né? Eu achei que foi importante porque ela traduz, inclusive, para mim, um aprendizado, e eu recebo essas perguntas com bastante humildade, porque
são perguntas que eu não tinha respondido ainda para pacientes que eu tenho atendido. E foi importante para a gente saber o grau de dúvida, de anseio que a comunidade está tendo, né? Que está migrando e migra todo dia. Então, eu agradeço a você e Dalice, que no seu papel e no papel de Elisvelto, que vocês promoveram mais do que educação. Vocês promoveram para mim hoje um aprendizado com a nova ferramenta de transmissão. É a primeira entrevista online que eu faço dessa forma. Eu sempre fiz entrevista, inclusive, com você e Dalice, ao vivo, né? A gente estava no mesmo ambiente. Presencial. Mas dessa forma foi a primeira, então eu te agradeço pela inovação do Clique 21, agradeço a comunidade que participou e nos acompanhou nessas dúvidas, agradeço aos meus alunos da faculdade, aos ex-alunos, a também aqueles que participaram, entraram na live e oportunizaram, através das perguntas, uma dissipação de conhecimento, que foi, para mim, também um louvor. Então, boa noite para todo mundo, boa noite a todos e parabéns à Itabela, que, junto com o Clique 21, proporcionou educação sem fake, né? Proporcionou educação da fonte para poder colocar ela ponderada e de maneira, espero, clara, né? Que eu tentei ser o mais claro possível. Eu gostaria de pedir perdão se eu falei alguma palavra difícil que as pessoas não entenderam, né? Mas eu acredito ter sido claro. Então, boa noite. Se falou alguma palavra difícil, ela foi traduzida logo em seguida. Que bom. Para a língua que o povo entende. Elisvelto, você começou, você termina. Valeu, então. Muito obrigado, doutor Mário. Obrigado mais uma vez, Dalício. A gente vai encerrar, então, a nossa live de hoje. Vamos aguardar a próxima aí. Em breve divulgaremos o nosso próximo entrevistado aqui. Mas antes eu queria agradecer a todos que participaram, tanto pelo WhatsApp como pelo Facebook. Pessoas comentaram aí no Facebook, eu não vou conseguir ler o comentário de todo mundo, mas aí eu vou falar algumas pessoas aqui: Dorival Barbosa, Miriam Goulart, Nath Soares, Jocélia Assis, Adriana Assis, Marise Nascimento, Abner Richelli, Marc Lemon, Patrícia Rodrigues Nunes, Claudinha Damásio, Hermir Gonçalves, Isabel Matias. Esses são os que eu consegui ver aqui. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Obrigado mais uma vez, doutor Mário e Dalício. A gente volta em outra oportunidade com mais informação para vocês, nossos internautas. Clique 101 mais conteúdo. Até breve.